uma nova aula na nossa Escola Bíblica à Distância, ebad.com.br. Não esquece de assinar o nosso canal, dar o like, curtir, me gusta, coloca o seu comentário, a sua pergunta, manda para nós e não esquece de visitar o nosso site, pois lá tem cursos mais avançados ainda. E temos um curso especial, Formação Ministerial para todos os cristãos. É um curso importante para a formação de cristãos que querem servir. Se você quer ser um cristão frutífero, visite o nosso site e conheça nosso curso. Vídeo online e ao vivo, através do videoconferência. Seja aqui no YouTube, ou Hangout, ou Skype ou mesmo uma sala virtual. Isso vai depender do número de alunos e da sua participação. Por isso, vem correndo a fazer a inscrição dos nossos cursos. Nós queremos preparar você. É importante, porque os nossos cursos têm de diferença e o referencial é a nossa tutoria online. Você vai ter um professor que vai acompanhar você através de uma agenda de tutoria. Você vai marcar um encontro online com o seu professor para tirar dúvidas. Isso ninguém tem. Nós temos aqui essa maravilha de tutoria online. Vamos continuar estudando. Vem cá e façamos então o melhor para o Senhor. Vamos para a nossa aula? Vamos lá. Valeu! Vamos continuar com esta terceira lição sobre o desafio de Jesus que ele fez aos fariseus, mas também faz a você e a mim. Examinai as Escrituras. Estamos estudando o ponto de vista da doutrina da Bíblia. Desta forma, vamos passando para a terceira lição, que tem a pergunta e a tentativa de responder quem escreveu a Bíblia. Nosso alvo é conhecer a verdade da inspiração bíblica. Falamos de inspiração e quando falamos de inspiração, devemos saber o que é inspiração. Nem sempre usamos os termos corretos quando nós pregamos ou ensinamos. Temos que sentir percebendo que somente Deus verdadeiro é o autor desta obra chamada Bíblia. E temos que agir quando estudamos a palavra com essa verdade em mente. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, sentimos isso, que Deus fala conosco e devemos então agir no estudo da palavra para que essa verdade viva em nós e nós agirmos segundo essa verdade que você aprende nas Escrituras. Nós sabemos de que nenhum cristão verdadeiro tem dificuldade em aceitar sua divina inspiração. Mas com certeza algumas questões despertam nossa curiosidade e não há mal algum em indagarmos a respeito. E essa pergunta sempre está no nosso meio. Como os escritores discernem o que deveria ser escrito? Como eles sabiam o que estava sendo escrito era de Deus? A participação humana em sua confecção, a confecção da Bíblia, não abre margem para possíveis erros? Estas são perguntas que nós sempre estamos fazendo e espero que nesta lição você tenha um esclarecimento para que assim você saiba a respeito destas questões. O que a Bíblia mostra sobre a inspiração? O que nós temos é que a Bíblia diz que toda Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada no grego significa soprada por Deus. Então, ele soprou. A tradução não é que não tenha sido correta, porém, ela foi mais acomodada, adaptada à nossa realidade. Mas toda a Escritura é inspirada, soprada por Deus. Não há nenhuma parte das Escrituras
que não foi o agir de Deus, o sopro de Deus. Por isso você deve aprender que há 3 palavras básicas para entender melhor esta questão da formação das Escrituras. E estas 3 palavras são inspiração, revelação e iluminação. Se você quer saber mais sobre isto, veja neste canal aqui abaixo, logo depois de você assinar este canal e dar o like, o me gusta, ou curtir, você tem um endereço do site onde há novos cursos mais avançados de bibliologia e de teologia e outros temas importantes. Toda a Escritura, então, é inspirada por Deus. Homens falaram da parte de Deus e eles falaram aquilo que Deus queria. A Bíblia é chamada nas Escrituras como a espada do Espírito. Jesus mesmo afirma que a sua palavra é inspirada quando ele fala: quem crer em mim, como diz a Escritura, logicamente referindo-se ao Antigo Testamento, do seu interior fluirão rios de água viva. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Em Lucas 8:21. Jesus ainda nos desafia dizendo: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas ainda ele afirma: e a Escritura não pode falhar. E terminando um texto de Lucas capítulo 4, 21, hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Logo depois da leitura de Isaías em Lucas 4, Jesus fala esta frase, que tinha se cumprido a Escritura que eles tinham ouvido. Então Jesus sempre afirmou que ele falava inspirado, guiado, cheio do Espírito de Deus para os ouvintes, e hoje nós somos os leitores. Nosso grande problema não é saber explicar a inspiração, mas a maneira como temos encarado as Escrituras. Até que ponto você aceita os seus conselhos? Lembre-se que seremos julgados segundo o uso ou abuso que fizermos da revelação. Muitas vezes nós nos encontramos com ensinos claríssimos nas Escrituras, aos quais nós não seguimos nem obedecemos. Nada adianta saber, teoricamente, que a palavra de Deus é inspirada, mas nós não a obedecemos. Por isso que nós devemos pensar seriamente quando defendemos pontos de vista doutrinários ou teológicos, como nós estamos agindo diante desses ensinos ou posicionamentos. Às vezes nós somos intelectualmente ortodoxos, mas na prática somos terrivelmente hereges. Continuemos então pensando a respeito de o que os homens pensam sobre a inspiração. Há muitas teorias, há diversas teorias. Você poderá ver mais no curso avançado que eu acabei de indicar, postado no meu site. Você pode ir lá, clicar no link e ver não somente um, mas diversos cursos. O site é ebad.com.br, Escola Bíblica à Distância. Vejamos então o que os homens pensam sobre a inspiração. Existe a teoria do ditado, seria um tipo de psicografia. O ser humano, ou o autor, seria possuído pelo Espírito de Deus e ele escreveria sem ele perceber o que estava escrevendo. Seria possuído totalmente. Mas, dessa forma, nós temos um problema, porque Lucas diz que ele fez uma pesquisa, procurou narrativas e ainda procurou as narrativas das testemunhas oculares, tanto aquelas que seguiam Jesus como aquelas que não seguiam Jesus. Desta maneira, a teoria do ditado não é possível de manter,
porque também nós temos estilos diferentes, temos formas diferentes de escrever, a linguagem, a cultura, enfim. Tudo isso mostra que a teoria do ditado não funciona. Mateus e Lucas se apoiaram nos escritos de Marcos ao escreverem suas narrativas sobre a vida de Jesus. O estilo ou a falta de estilo literário apontam para a participação humana. Os autores escreveram segundo o seu contexto, a linguagem ou a maneira de comunicar, a linguagem que eles usaram, as palavras que eles usaram, a beleza na linguagem gramatical ou o sentimento rude ou os rudimentos dos vocabulários dos pescadores, tudo isso faz perceber de que há uma participação humana. Há exemplos de inclusão ou pensamentos particulares do autor, principalmente Paulo disse isso, né? Quando ele afirma, não é o Senhor que diz, mas sou eu. Né? E em outro texto ele diz, não sou eu que falo, mas o Senhor. Isto demonstra a participação humana de cada autor. Claro que estes autores foram inspirados por Deus. Por isso é importante saber qual é o significado da palavra inspiração. O que significa essa palavra? Além de ser soprado por Deus. O que significa revelação? O que significa iluminação? Tem outras teorias também, como nós vamos ir aprendendo, a teoria da acomodação, a teoria da supervisão. A teoria da acomodação é o momento que se pensa de que Jesus tenha aceito, né, os erros dos judeus, todos aquele erro, Deus se acomodou e permitiu, aceitou os erros, e ele viveu do mesmo jeito, usou as mesmas ideias. Mas o que nós temos que entender é que a acomodação não convém, porque ela está aceitando o erro. No caso, também ao lado positivo, mas este lado positivo desta acomodação, pelos teólogos, é chamado de adaptação, que Jesus tenha adaptado esse contexto. Supervisão, da mesma maneira, o homem escreve sob a supervisão de Deus, mas o homem tem a liberdade até de errar. Então nós devemos procurar outra alternativa, e a outra possivelmente mais correta seria a chamada, ou correta, ou mais ortodoxa, chamada de plenária verbal, onde Deus usa as pessoas com a sua cultura, com a sua forma de ser e escreve, permitindo então que a palavra de Deus chegue a nós, como Deus deseja. Por isso que é importante saber onde está a diferença de inspiração e revelação e iluminação. O homem pode elaborar suas teorias, mas não pode contestar a transformação que a Bíblia produz na vida de seus leitores. Que outro livro há aqui, como esse, nos conceda alegria, paz, segurança, orientação, poder e garantia de vitória? Claro, a Bíblia fala que ela é a palavra de Deus, e quem ouve a palavra de Deus produzirá a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante em todo evento de culto, ou que nós queiramos alcançar pessoas e ver transformação de vidas, sempre temos alguém que fale, que pregue, que ensine a palavra de Deus, pois é ela que produz a fé, e o Espírito Santo é aquele que converte. Eu, você, o pregador, o professor, ou aquele que anuncia, nada mais são instrumentos, ferramentas de Deus para anunciar a palavra. A palavra produz a fé.
E o Espírito Santo produz, então, a transformação de vida. Tudo que podemos fazer num encontro, num culto, numa congregação, tudo pode ser muito belo. Um belo testemunho, uma bela música. Mas se não há palavra, não há conversão genuína. Poderá haver somente um momento emocional, mas não conversão completa, mente e coração e emoção. Desta maneira, a palavra de Deus, temos a certeza de que foi escrita pelo próprio Deus. Podemos dizer que a Bíblia tem uma dupla autoria. O homem é o escrivão, mas toda a iniciativa, a iluminação e a supervisão são daquele que o escolheu e o preparou para esse trabalho. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça acerca do que vós escreve. Então, quando falamos de supervisão, nós podemos dizer duas formas de dizer a palavra supervisão ou enxergar. Uma supervisão onde o homem é livre para escrever e Deus fica olhando passivamente. E a outra supervisão é quando Deus está olhando e cuidando de que o ser humano escreva aquilo que, o autor escreva aquilo que ele deseja. Inspiração preserva da influência, das ideias particulares, mas a inspiração preserva a palavra de Deus, mas a inspiração preserva aquilo que Deus quer que você e eu saibamos. E isso nós temos nos escritos bíblicos. E assim estamos, então, dizendo para você de que o estudo da palavra de Deus tem que ser contínuo na sua vida. Que Deus te abençoe e nos vemos então na próxima aula para que assim você continue a estudar a palavra de Deus. Até mais, nos vemos nos próximos capítulos desta belíssima introdução à Bíblia, à bibliologia, à doutrina da Bíblia. Paz e bem.